Fala galera, fiz 5 minutos na área e hoje nós vamos para o nosso primeiro vídeo de exercícios, abordando os assuntos de cinemática que já passamos nas aulas anteriores. Então, bons estudos e vamos lá! No primeiro trecho de uma viagem, um carro percorre uma distância de 500 metros, com velocidade média de 90 km por hora. O trecho seguinte, de 100 metros, foi percorrido com uma velocidade escalar média de 72 km por hora. A sua velocidade escalar média no percurso todo foi, em metros por segundo, de... Um dos erros mais comuns na resolução desse exercício é calculá-lo da seguinte forma: fazer a velocidade média dos trechos com uma soma das velocidades dividido por 2. Esse cálculo está errado para o exercício, pois trata-se da média das velocidades e não da velocidade média, pois, como nota-se, são variáveis diferentes. Agora, vamos entender melhor o exercício e com isso poderemos tirar algumas conclusões qualitativas. Como exemplo, imagine que existam o carro A e o carro B seguindo um mesmo trajeto. O carro A fará a viagem como descrito no exercício, ou seja, a certa distância do trajeto irá mudar sua velocidade escalar média. Já o carro B fará todo o trajeto com a mesma velocidade escalar média durante o percurso, e será essa velocidade escalar média que nos dará a resposta do exercício. A sacada-chave para entendê-lo é perceber que ambos os carros devem chegar ao mesmo intervalo de tempo no final do percurso, ou seja, o intervalo de tempo do carro B será igual à soma dos intervalos de tempo do carro A. Sabendo disso, as conclusões que podem ser tiradas antes de fazer o cálculo são as seguintes. O carro B não pode ter uma velocidade escalar média maior ou igual a 90 km por hora, pois chegaria antes que o carro A, ou uma velocidade escalar média menor ou igual a 72 km por hora, pois chegaria depois que o carro A, ou seja, deve estar contido entre esses valores, o que exclui a resposta A, D e E. Para achar a velocidade escalar média do carro B, divide-se a distância total do percurso pela soma do tempo gasto pelo carro A em cada trecho que troca-se a velocidade escalar média. A distância é dada por ΔX1 mais ΔX2, 600 metros. Porém, o tempo devemos descobrir utilizando as velocidades escalares médias de cada trecho separadamente do carro A. Para o trecho 1, temos o tempo dado por ΔX1 sobre velocidade escalar média no trecho 1. E para o trecho 2, temos o tempo dado por ΔX2 sobre velocidade escalar média no trecho 2. Assim, teremos a velocidade escalar média que o carro B fará o mesmo percurso que o carro A no mesmo intervalo de tempo, observando que o resultado de 24 metros por segundo está dentro das conclusões qualitativas que retiramos no início da resolução. A segunda questão é a seguinte: o menor intervalo de tempo entre dois sons percebidos pelo ouvido humano é de 0,1 segundos. Considere uma pessoa de frente a uma parede em um local onde a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Questão A. Determine a distância x para a qual o eco é ouvido 3 segundos após a emissão da voz. Quando o homem grita, seu som percorrerá a distância x, e o eco do som retornará ao seu ouvido, para que ele possa escutá-lo. Assim, o som percorrerá uma distância de 2x. Como sabemos que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, e o som da sua emissão até retornar ao homem demorou 3 segundos, basta utilizarmos a equação da velocidade para descobrirmos qual a distância percorrida pelo som. Questão B. Determine a menor distância para que a pessoa possa distinguir a sua voz e o eco. O exercício nos diz que para que uma pessoa possa identificar que houve dois sons emitidos, é necessário que eles sejam emitidos com um intervalo de tempo entre eles igual ou maior que 0,1 segundos. Sabemos que o intervalo limitante para que o homem possa escutar dois sons é 0,1 segundos, ou seja, teremos a menor distância que o som percorrerá quando o intervalo de tempo for exatamente 0,1 segundos. Então, basta multiplicarmos a velocidade do som pelo intervalo de tempo de 0,1 segundos dividido por 2, pois o som deve ir e retornar, e assim encontraremos a menor distância necessária para que a pessoa possa distinguir o som da voz
e do eco. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e em breve trarei mais exercícios. Até a próxima. Fui!